Bom dia! Nossa, falhou a voz. Meu Deus. Bom dia! Agora sim, bom dia! Corta essa parte, Brasil. Bom dia, Elaine! Que alegria! Bom dia, este é o dia que o Senhor fez para nós, portanto nos alegremos nele. A graça do Senhor nos basta, né? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bom dia, Ruth. Comecei, gente, com a voz já falhando. Fui dar bom dia, minha voz sumiu. Coisa linda, né? Começa o vídeo já com a voz falhando. Mas esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Nós estamos aí mais um dia de devocional, onde nós separamos todas as manhãs, Elaine, nós separamos todas as manhãs para nós refletirmos sobre a palavra do Senhor. Todas as manhãs nós oramos e meditamos na palavra e buscamos colocar a palavra do Senhor em prática diariamente, pedindo graça, né? Pedindo sabedoria ao Senhor e buscamos colocar a palavra do Senhor em prática. Então é o que nós fazemos diariamente aqui nas nossas lives. E hoje, mais um dia, nós vamos pedir para o Senhor purificação e para termos convicção daquilo que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Nós começamos orando e pedindo ao Senhor misericórdia, graça, força, discernimento e entendimento. Então vamos orar? Minha voz está falhando, então se ela sumir em algum momento aí, vocês intercedam, porque o negócio aqui hoje não está muito bom, mas vai dar tudo certo. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por este dia. Como é bom, Senhor, estar mais um dia na tua presença. Mais um dia, Senhor, onde nós vamos debruçar na tua palavra. É mais um dia onde nós vamos meditar na tua palavra, como o Senhor tem nos orientado a fazer, Pai. Meditar na tua palavra de dia e de noite. Nós temos buscado, Senhor, aplicar nas nossas vidas diárias aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então eu quero pedir que hoje seja mais um dia onde o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem pedido a nós. Que hoje venha ser um dia, Pai, de purificação, de santificação. Que hoje venha ser um dia onde nós possamos perceber nitidamente o Senhor lavando os nossos corações, o Senhor limpando os nossos corações de toda a impureza, de tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te honra. Quantas coisas nós nutrimos, Pai, devido aos desafios da vida, devido à pressão da vida, Pai. Quantas coisas nós nutrimos dentro de nós, Pai, quando nós somos afrontados, quando nós somos, Senhor, desafiados. Às vezes, Senhor, fica machucados, às vezes, Senhor, fica tristezas ali nutrindo o nosso coração, inflamando o nosso coração. Mas hoje nós estamos aqui pedindo, Pai, que o Senhor venha nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos restaurar completamente, porque nós queremos manifestar o poder do Senhor em nossas vidas. Nós queremos manifestar, Senhor, aquilo que o Senhor fez em nós como um testemunho do teu poder. Então eu te peço, meu Pai, limpa-nos, Pai, completamente, para que possamos ser uma testemunha viva do Senhor aqui na terra. Quero pedir por aqueles que estão me ouvindo agora, ao vivo, Senhor, visita, Pai, a cada um das minhas irmãs, visita cada um, Senhor amado, que está comigo neste momento. E eu também quero te pedir, Pai, por aqueles que ouvirão depois, que o Senhor possa ministrar, falar, restaurar, curar a alma, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, a alma de cada um, Senhor, que o Senhor possa visitar o corpo de cada um, Pai, e que aonde tiver, Senhor, machucados, que aonde tiver, Senhor, dores, que aonde tiver, Senhor, inseguranças ali, Pai, que o Senhor venha curar e venha tratar. É o que eu te peço neste dia. Guia-nos, Pai, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Keia, Vanessinha, Cleide, Deus abençoe vocês. Loli, que entrou aqui também, Deus abençoe. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre as evidências da purificação.
Uma das coisas que é nítido quando nós aceitamos, né, a andar com Cristo, quando nós passamos a caminhar com o Senhor diariamente, uma das coisas que fica nítido em nós, quando o Senhor começa a operar uma obra de milagre em nossas vidas, é a transformação que o Senhor faz em nós. A pessoa antes, quando ela nos conhecia, né? Bom dia, Cleide! As pessoas, quando elas nos conheciam, elas tinham a imagem de uma pessoa. E aí a gente começa a andar com Cristo, a gente começa a ter uma caminhada com o Senhor, e as pessoas começam a olhar assim e falar assim, nossa, essa pessoa, ela não é mais a mesma, né? Ela é outra pessoa, parece que ela é não sei explicar, ela modificou, ela tá uma pessoa diferente, né? Então essa é a maior evidência do poder do Senhor em nossas vidas, quando as pessoas quando fica evidente, quando as pessoas percebem, né, o poder do Senhor operando em nós. E uma das coisas que o Senhor, ele deseja tratar em nossos corações, e isso é constantemente a nossa alma, né? A nossa alma, que ela é tão machucadinha que devido aos problemas da vida, aos desafios, aos contextos que nós somos inseridos, às vezes a nossa alma fica tão machucada. E o Senhor, ele quer purificar o nosso coração, sarar a nossa alma, para que possamos dar mais frutos ainda. Porque uma alma machucada, ela não dá muitos frutos, né? Uma árvore, vamos pensar numa árvore que tá doentinha, uma planta que tá doentinha, ela não floresce, né? Da sua potência. Ela dá uma florzinha ali, mas é uma florzinha mais amarelinha, é um frutinho ali meio amarelo, sem graça, sabe? Ele até se esforça, mas não é florido, não é saudável, né? Então o Senhor se preocupa assim com as nossas emoções e deseja curar o nosso coração. Ontem nós falamos sobre a tentação, né, que Jesus sofreu ali, aquela pressão que Jesus sofreu, conduzido ao Espírito ao deserto, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser provado, que a gente falou assim, precisava-se ter ali um alicerce, né? O Senhor, Jesus mostrando para nós, o Pai mostrando para nós que para caminharmos com Ele, precisamos ser pessoas alicerçadas e preparadas também para repreender o inimigo, para expulsar o inimigo, porque ele é ousado e ele vai sempre tentar entrar no nosso caminho para nos impedir ser aquilo e viver aquilo que Deus tem para nós. Quando Jesus ele foi tentado, os anjos o serviu. E a partir daí ele começou a pregar, que é o sermão do monte, né? Aí ele começa a pregar as bem-aventuranças, ele começa a ensinar como se relacionar verdadeiramente com o Pai. Dá uma pausa aqui, Dani, maravilhosa, bom dia. Dalgisa, querida, bom dia. Sheilinha, bom dia. E Kátia, bom dia. Deus abençoe vocês. E aí, gente, o início desse vídeo, dessa live tá horrível. Minha voz falhou e eu fui dar bom dia, pensa, ficou uma coisa horrorosa. Mas amém, né? Não tem como editar, vai assim mesmo. E aí, gente, o que aconteceu? Quando Jesus ele venceu ali a tentação, os anjos vieram servir, e então ele começou a pregar, e aí foi o Sermão do Monte, né, que a gente conhece. Então, o que eu aconselho vocês? Eu até dei um direcionamento ontem sobre isso. Eu aconselho vocês a ler o Sermão do Monte. E não só ler, mas usar esse sermão como uma ferramenta de oração. Eu fiz isso, estou fazendo isso, né? Ontem, né, eu fui levada a voltar a fazer isso e a orar o Sermão do Monte. Então você vai pegar a sua Bíblia, você vai no seu momento de oração, e o sermão ele começa lá em Mateus 5. Ele vem por tópicos, ele é bem separadinho, esses capítulos, ele vai até o 7, ele é bem separadinho, então ele vem por tópicos. Então pega cada tópico e coloca na sua oração do dia, né? O primeiro começa a falar sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados, né? Bem-aventurado
os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes, porque eles receberão a terra por herança. E aí ele começa a falar quem são os bem-aventurados segundo a ótica do nosso Pai, né? E aí eu sugiro que você ore em cima dessa palavra e fala: Senhor, me ensina a entender. Porque é tão difícil para nós entender, né, que bem-aventurados são os que choram, porque a gente quer sorrir, né? A gente quer ficar alegre, a gente quer, né? E uma das coisas que tem aqui é: bem-aventurados puros de coração, pois esses verão a Deus, que é o tema que nós vamos falar hoje. Então eu sugiro, e é o que eu tô fazendo, e eu sempre compartilho com vocês o que eu tô aplicando no momento da minha vida. Então é o que eu tô fazendo e eu sugiro que vocês façam também. Peguem os tópicos, né, desse sermão e ora em cima deles. Senhor, né, me ensina a entender o que a tua palavra está dizendo aqui, porque isso aqui é Jesus. Gente, eu acho tão precioso a gente dar valor, né, àquilo que Jesus... obviamente que toda a Bíblia ela é preciosa, mas quando você vê ali uma fala de Jesus, você deve meditar, mergulhar, rever, orar sobre ela constantemente. Então, leia os capítulos e tente entender. Lógico que vai ter algumas coisas aqui que você vai ler e fala assim: ai meu Deus, isso aqui não é pra mim, né? Mas você vai buscar entender o que o Senhor estava querendo dizer. Né? Como que você pode entender essa palavra para de repente ensinar a alguém, né? Tipo, eu acabei de bater o olho aqui, né? O divórcio. Talvez você não é o seu caso, talvez não tenha a ver com você, né? Na sua vida. Mas você vai orar pelas pessoas que passaram por isso. Você vai pedir para que o Senhor possa nos ensinar a viver uma vida de acordo com a vontade dele. Fala: Senhor, o Senhor deu uma direção aqui para essas pessoas porque existiam naquela época e existiriam pessoas que passariam por isso. Então nos ajuda como igreja, como pessoas que honram ao Senhor a viver a tua palavra. Então eu te aconselho de verdade a ler os tópicos de Mateus 5, 6 e 7 orando. Tá? Orando assim: Senhor, me ensina a ser pura de coração. Senhor, me ensina a ser humilde. Senhor, me ensina. E aí você vai recitando a palavra. A oração mais eficaz é a oração da palavra, né? Então eu te encorajo a fazer isso. E aí depois que Jesus fez o sermão do monte, a Bíblia diz que quando ele acabou de falar essas coisas, a multidão estava maravilhada com tudo aquilo que ele falou. E aí ele estava com muita autoridade, as pessoas entendiam e eles falavam assim: nossa, mas quem é esse homem, né? Que fala com tanta autoridade, que fala com tanta... E eles ficavam maravilhados. E aí depois, quando Jesus desceu, um leproso se aproximou dele. E naquela época, quem sofria com essa doença, né, da lepra, ela não podia ficar com as demais pessoas no mesmo ambiente que as demais pessoas. Elas não podiam ficar. Elas tinham que ficar separados. Por quê? Porque era uma doença contagiosa, né? Lepra ainda hoje é pouco... não existe muito, né? Muito raro hoje, pelo menos aqui no Brasil, essa doença, mas ainda continua o mesmo método, né? Essa doença é uma doença contagiosa, então você vai ficar numa ala separada. Você não vai se misturar com os demais. Por quê? Porque se misturar com os demais, você vai contaminar todo mundo. Então, qual era a orientação, né, do próprio Deus mesmo, dando a Moisés? Quando alguém tiver com essa doença, coloque ele separado, não deixa ele se misturar com os demais, porque essa doença ela é contagiosa. E assim foi. Só que as pessoas, a gente sabe que nós somos exagerados, né, e cruéis. Então, aquilo que era para ser uma preservação começou a se tornar um castigo, né? Porque a forma como os leprosos eram tratados era de uma forma muito cruel, né? Eles eram esquecidos, a vida deles, eles perdiam totalmente a sua vida, eles perdiam o contato com as pessoas, ninguém podia tocar, falar, olhar para eles eram totalmente esquecidos e rejeitados. E aí eu quero ler com você a cura, né, de um leproso que o Senhor... Quando o Senhor, ele começou o seu ministério manifestando, né, o poder de Deus. Mas eu quero ler a cura de um leproso que está lá escrito em Marcos. É Marcos 1, capítulo 1, no versículo 40. Eu quero ler sobre esta cura.
que diz assim, ó: um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, pode me purificar. Aqui ele já é um leproso diferente, né? É um leproso que já tá quebrando as regras, porque ele não podia estar ali. Aquele leproso, ele vai rompendo todas as leis, as proibições. Olha quem tá aqui, a Rosana. Seja bem-vinda, Rô. Que bom ter você aqui ao vivo com a gente. Deus abençoe, viu? Aquele leproso, ele estava rompendo já todas as probabilidades, possibilidades e leis da época, porque ele não podia estar ali. E aí ele se aproxima de Jesus, ele não podia se aproximar. Ele se aproxima de Jesus e suplica. Então ele cai de joelhos e ele fala assim: mestre, se você quiser, você pode me purificar. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Aqui tá uma outra coisa que não era comum na época, né? Jesus se moveu de íntima compaixão e estendeu a mão e tocou naquele homem, naquele leproso, e disse: quero te curar. Quero que você seja curado, seja purificado agora. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Gente, imagina, né? Imagina a cena, né? Imediatamente o corpo dele estava todo, né, machucado, saindo pele, aquele corpo todo. E instantaneamente, a Bíblia fala que foi instantânea, imediatamente a lepra o deixou. Foi uma coisa imediata. O nosso Deus, ele tem esse poder, né? De instantaneamente, de imediatamente, é na hora. Ele deu a palavra e na hora aconteceu. E foi o que aconteceu com esse leproso. Na hora ele foi curado, imediatamente. E por que eu escolhi, né, repartir essa palavra hoje? Nessa temporada de evidências, né? Porque uma das coisas que mais nos impede a manifestar o poder de Deus em nossas vidas são as leprinhas que às vezes tem no nosso coração. As doenças da alma, nós podemos fazer essa comparação, esse comparativo, né? O ressentimento, o ódio, né, a raiva, o rancor, a indiferença, a rebeldia, a revolta, a transgressão. Todos esses sentimentos, eles, quando nutridos dentro de nós, quando eles são alimentados no nosso coração, eles causam uma doença tão contagiante, ela vai, como é que eu posso dizer? A lepra, ela começa num pedacinho, né? E aí ela vai tomando conta do corpo. Ela vai contaminando todo o resto. Às vezes, eu vou pegar alguma coisa que aconteceu comigo, alguém me fez um mal, e esses ressentimentos, gente, são reais. Poderíamos dizer que justifica tê-lo. Porque alguém nos magoou profundamente. Alguém fez algo conosco que doeu muito. Então eu até posso falar para Deus assim: Senhor, mas é legítimo. Essa dor que eu sinto é legítima. Essa raiva que eu tô nutrindo, ela é legítima. Por quê? Porque a minha vida inteira eu sofri. Olha o que essa pessoa fez comigo. Então, o que acontece quando alguém nos faz um mal para nós? É como se elas deixassem ali um buraquinho no nosso coração, na nossa alma, né? E quando a gente não libera perdão, quando a gente não diz: eu não quero esse sentimento dentro de mim, esse buraquinho, ele vai crescendo, e ele vai contaminando tudo, e ele vai gerando às vezes uma lepra no nosso coração. Uma da característica da lepra é a insensibilidade. A pessoa não sente mais,
sabe? A dor. Você pode cortar porque ela não tem mais uma parte do corpo que ela é leprosa, ela perde totalmente a sensibilidade. Quando nós vamos trazendo para o nosso coração, nós não trazemos, né? Quando nós permitimos que permaneça em nosso coração ressentimento, mágoa, ódio, rancor, culpa, rebeldia, revolta, vai criando em nosso coração uma lepra, sabe? E que vai deixando o nosso coração insensível perante tudo. E aí você não se importa mais com nada. E aí você não sente mais nada. E parece que para a vida você fica meio mortificado, sabe? Meio anestesiado. Isso significa que o seu coração ainda tem feridas que precisam ser curadas. Isso significa que o seu coração, ele tem feridas que contaminaram a sua percepção, o seu relacionamento, a sua forma de se relacionar com Deus e a sua forma de se relacionar com as pessoas. Mas a boa notícia é que Jesus, quando ele chega perto de nós, quando nós abrimos a porta para que ele entre em nosso coração, quando nós abrimos a porta para que o Espírito Santo entre no nosso coração, ele toca, como ele tocou com este leproso. Ele toca e ele não quer saber. Ah, essa pessoa pecou. Ah, essa pessoa errou. Ah, essa pessoa... Ele não faz distinção de pessoas. Nós vemos nitidamente aqui o que aconteceu. Aquele leproso, aquele homem, ele nem poderia estar ali. Quem dirá se aproximar de Jesus e quem dirá Jesus tocar nele? Jesus podia de longe dizer, eu te curo, mas Jesus fez questão de tocar para dizer assim, eu me preocupo com você, eu me preocupo com as suas dores, eu não sou todo mundo, né, que abandona, eu não sou todo mundo que se afasta, eu estou aqui com você. Eu não só vou curar o seu corpo físico, como eu também vou curar a sua alma. Eu não só vou te dar aquilo que você precisa externamente, mas eu também alcanço o seu coração e toco no seu coração para que você seja curado também na sua alma. Uma pessoa que ela não é curada na sua alma, ela tem dificuldade de evidenciar o poder de Deus, ela tem dificuldade de acessar o poder de Deus, ela tem dificuldade de desfrutar do poder de Deus. Então a primeira coisa que Jesus fez quando ele sai daquele sermão do monte é falar, eu vou curar alguém que tem dificuldade de acessar a minha presença, eu vou curar alguém que está proibido, né, pelas leis dos homens a ter proximidade comigo. Eu vou curar aquele aquele que tem em si um distanciamento, porque o leproso ele tinha o que? Um distanciamento, ele não podia, quem dirá, gente, ir num templo, quem dirá participar de uma festa, quem nunca, ele estava excluído. E Jesus falou, não, eu quero todos perto de mim. E Jesus toca naquele homem, e Jesus cura aquele homem, e Jesus manifesta o poder dele sobre a vida daquele homem e diz, você vai ser curado. Você vai ser completamente purificado. A palavra que o Senhor libera para ele aqui é quero, seja purificado. Né? A palavra que o Senhor libera para ele é não, eu quero te purificar sim, pode ficar tranquilo porque eu vou te curar sim. A mesma coisa aconteceu com a cura daquele leproso quando o Senhor desce, né? O Senhor desce e aí ele libera a palavra de cura, ele libera a palavra de restauração, ele libera, gente, eu acho isso a coisa mais linda. Né? Quando o Senhor está, o 8 diz assim, olha, quando ele desceu do monte, grandes multidões seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelho, Senhor, se quiseres podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse, olha, não conte para ninguém, o Senhor dá uma orientação para ele. É a mesma história, né, que está em Mateus e que está em Marcos. Jesus estava, a primeira coisa,
Eu queria que você se atentasse a isso. A primeira coisa, quando Jesus começa o ministério dele, ele começa a pregar, a primeira coisa que ele fez foi curar um leproso. Porque ele queria mostrar pra gente que não há nada que nos impeça de acessar a sua presença. Nada. Nada nos impede de acessar a sua presença. Nenhum pecado, nenhuma dor, nada. Quando você se lança aos pés de Jesus, quando você se lança à presença do Senhor, Ele te purifica. Então o meu encorajamento para você é: visite o seu coração. Vê como está o seu coração. Né? Você já perdoou todo mundo que tinha que perdoar? Você carrega ressentimento? Você carrega culpa? Você se acha indigno, né, de estar diante do Senhor? Aquele leproso, ele poderia se sentir indigno de estar na presença do Senhor também. Mas o Senhor mostrou para ele que ele podia, que ele tinha acesso, né? Você tem no seu coração uma rebeldia, né, uma dificuldade de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Você até quer, você até tem vontade, mas alguma coisa te incomoda, alguma coisa te impede. Lembranças do passado você fica revisitando e isso te traz tristeza, isso te traz dor. O Senhor está dizendo para você: eu quero que você tenha acesso a mim. Então, se você pedir, se você clamar, se você fizer igual este leproso, se jogar diante do Senhor e falar: me cura, Senhor, Ele vai dizer para você: eu quero. Ele vai tocar no seu coração e Ele vai te curar. Mas uma coisa que a gente percebe nesse leproso é a disposição de romper, né? Ele não se importou que iam julgá-lo, ele não se importou que iam criticá-lo, ele foi passando todas as barreiras da dificuldade, ele se lançou aos pés de Jesus, reconheceu o poder de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor é maravilhoso. Ele reconheceu a grandeza de Jesus. Ali no momento onde poucas pessoas tinham reconhecido. Ele foi uma das primeiras pessoas que teve uma demonstração pública, né, de reconhecer o poder de Deus. E ele se lançou ali no sinal de humildade e disse: toca em mim, porque eu não quero continuar como eu estou. Toca na minha vida, me dá uma nova história. Aquele ato daquele homem, quando ele se joga ali, ele fala: eu quero uma nova história. Eu não quero viver, eu não quero continuar do jeito que eu estou, eu quero uma nova história. Se você precisa de uma nova história, se você quer um novo recomeço, se você sabe que as dores do seu coração estão te impedindo de ter este novo recomeço, de viver essa nova história, se as mágoas, os ressentimentos, a raiva... Teve uma época da minha vida que eu sentia muita raiva. Era muito estranho. Eu sentia muita raiva, eu me fechava, eu não queria falar com ninguém. E eu ficava me alimentando ali, eu não sabia nem porquê, mas eu sentia muita raiva. Eu sentia muita, mas muita raiva, assim, era uma coisa surreal. O meu semblante, ele se modificava, eu não queria ter acesso às pessoas. E é o que eu falo pra você sobre a lepra, né? Quando nós estamos com o nosso coração leproso, ferido, sujo, né? Com esses ressentimentos, com essas dores, nós ficamos o quê? Num isolamento. Igualzinho o leproso, não pode, nós mesmos não conseguimos estar entre as pessoas, nós não conseguimos estar, nós temos um distanciamento, a gente quer ficar longe, né? A gente quer ficar longe. A lepra do nosso coração, né, que eu estou carinhosamente, tá, gente, comparando com as doenças da nossa alma. Não tô falando do mau sentido, não, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. É que eu usei a referência da lepra para colocar em comparação a raiva, o ódio, a culpa, porque todos esses sentimentos nos causam insensibilidade, distanciamento de Deus e das pessoas. Então, quando eu nutria muita raiva no meu coração, muita raiva mesmo. E eu não entendia nem por que eu tava com raiva. Eu tava bem, daqui a pouco eu ficava com raiva. E parecia que não tinha uma razão. E aí, quando eu entendi que isso era uma lepra que estava no meu coração, eu comecei a tratar.
E aquilo ali foi um tratamento, né? Há pessoas que o Senhor faz instantaneamente, pá, seja curado. E há pessoas que o Senhor pede para que a gente faça um tratamento. E que diariamente a gente esteja ali, Senhor, me cura. Senhor, ainda tem um pedacinho aqui, ó. Senhor, no meu caso era bastante acúmulos de ressentimentos, de dores na alma. E então eu todos os dias ia lá e falava, Senhor, tem mais aqui. Tem mais uma dor aqui, Senhor. Tem mais um probleminha aqui, Jesus. Tem mais. E o Senhor ia fazendo cirurgias no meu coração. Limpando, fazendo uma limpeza no meu coração. E tirando todos os machucados. Fazendo curativos, tratando, me purificando. Até que eu me senti. Houve um dia que eu falei, fui purificada dessas dores do passado. Hoje, o que a gente faz? A gente entra diante do Senhor todos os dias dizendo, purifica-me, Senhor, porque eu não quero que nada cresça no meu coração que não venha de Ti. Limpa, Senhor, o meu coração, porque frequentemente nós somos desafiados, né? Frequentemente alguma coisa acontece que vem para ferir a gente, mas imediatamente eu aprendi o caminho, imediatamente eu vou diante do Senhor e falo, tá aqui, Senhor, meu coração, faz uma cirurgia, porque dessa vez eu acho que rasgaram. Dessa vez, Senhor, eu acho que foi pesado. Faz, Senhor, uma cirurgia aqui no meu coração, porque parece que ele está dilacerado. Junta as pecinhas de novo, Senhor. E o Senhor vai curando para que nada se estenda. Mas quando está já grande demais, nós temos ainda assim a esperança de poder se prostrar diante do Senhor e falar, purifica-me, Senhor, purifica-me. Não tem como, gente, nós evidenciarmos o poder de Deus se o nosso coração não estiver purificado. Não tem como nós evidenciarmos o poder de Deus se o nosso coração não for purificado. Não tem como. Primeiro porque o Senhor não habita em templo sujo. E o ódio, o ressentimento, o rancor, esses sentimentos, eles impedem a presença do Espírito Santo. Mas quando ainda existem esses sentimentos e eu reconheço e confesso ao Senhor como pecado e peço para que Ele venha e limpe, aí sim o Espírito Santo chega para fazer a obra de transformação. Então eu te encorajo a se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu coloco meu coração diante de Ti. Sabe, eu pego o seu coração assim simbolicamente e falo assim, Senhor, faz um raio-x aqui, aponta para mim. Se há coisas que tem coisas que ficam nas sombras. Nem todos os nossos sentimentos são conscientes. Nós temos consciência de todos. Alguns a gente deixa no inconsciente. Então você coloca a sua mão aqui, ó, que aqui atrás é onde fica todas as lembranças do nosso inconsciente, as coisas que a gente não tem acesso. Você coloca assim a sua mão aqui de uma maneira profética e fala, Senhor, eu não sei o que tá aqui. Eu não sei o que eu estou nutrindo ainda. Eu não sei, Senhor, o que está escondido ainda que eu não tive acesso, mas eu peço, Senhor, visita e purifica. E se for necessário que alguma coisa venha para o meu consciente, traz à luz para que eu possa me arrepender. Existem coisas que precisam sair do inconsciente e vir para o consciente para a gente ter o entendimento de onde nós estamos falhando, o que está nos atrapalhando. Então você pode falar, Senhor, olha, eu não sei o que está aqui no meu inconsciente, eu não sei o que eu estou nutrindo ainda, mas Senhor, acessa, purifica. Senhor, eu sei que o Senhor pode me purificar, eu sei que o Senhor pode me purificar instantaneamente. Eu sei que o Senhor pode ressignificar as minhas lembranças instantaneamente. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Quando eu digo para o Senhor que eu sei que Ele pode, que eu confio nele, mas que eu estou disposta a esperar o tempo dele, aí, gente, sempre vem a presença do Espírito Santo para nos auxiliar. Então, faça isso. Peça para o Senhor, coloca a sua mão aqui assim, ó, no seu momento de oração e fala, Senhor, eu quero ser purificada. Senhor, eu quero ser purificada, eu não quero mais ficar presa a esses sentimentos, a essas dores. Eu não quero ser uma pessoa leprosa emocionalmente. Uma pessoa que às vezes, já aconteceu isso comigo, eu falo tudo de conhecimento de causa, de você tá tão ruim que você muda o ambiente. Você contamina o ambiente, tá todo mundo feliz, você chega, aí todo mundo fica murchinho, né? A lepra contamina o ambiente.
Você tem dificuldade de fazer novos amigos, de socializar, porque aquela enfermidade te deixa excluído, separado de tudo e de todos. Mas você nunca vai ter distanciamento de Jesus. Porque não importa como você se encontra, não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, Jesus vai tocar em você e vai dizer: eu quero seja purificado em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Seja purificado em nome de Jesus. Todas as dores, todos os ressentimentos, de todas as lembranças, coisas que ainda te perturbam, coisas ainda que tiram o seu sono, coisas ainda que mudam o seu humor, lembranças que de tempos em tempos surgem na sua mente que te desestabiliza. Pessoas que você se recorda e que você sente raiva, que você sente ódio, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar força e você vai liberar perdão para que você se livre dessa enfermidade no seu coração. Pessoas que te fizeram mal e você não consegue perdoar, você vai conseguir perdoar em nome de Jesus. Raiva, porque aconteceu coisas com você que você não aceita. Eu sentia raiva porque aconteceu coisas na minha vida que eu não aceitava. Eu achava que era injusto aquilo ter acontecido comigo. Eu sentia raiva. Mas o Senhor veio, Ele ressignificou cada situação na minha vida. Rebeldia, né? Nós somos tão oprimidos que chega uma hora que a gente fala: ninguém mais manda em mim. E nesse ninguém mais manda em mim, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a gente recusa, quando a gente é revoltado, sabe, com a vida, quando nós somos revoltados com as pessoas e nós recusamos conselho, recusamos direcionamento, nós também recusamos a direção do Espírito Santo. Então nós vamos dizer: Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais ter prazer em transgredir as suas leis. Eu quero ser purificado. Eu ministro a cura do Senhor sobre a sua vida, a purificação do Senhor. O Senhor vai purificar os seus olhos, o Senhor vai purificar a sua boca, para que você pare de falar palavras malditas sobre si mesmo e sobre os outros. O Senhor vai purificar a sua mente, o Senhor vai visitar o seu inconsciente, vai ressignificar as suas lembranças e você vai ser purificado em nome de Jesus. E aonde você for, você vai evidenciar. As pessoas vão dizer assim: mas não era ela que era tão mal-humorada? Não era ela que era tão triste? Não era ela que sofreu aquele problema? Que sofreu aquela situação? Ela se restabeleceu, ela se ergueu. Como que ela conseguiu? O que ela passou era para matar ela. Tudo que ela enfrentou era para destruir a vida dela. Como que ela tá de pé? E aí você vai dizer: essas evidências que você está vendo na minha vida, foi a mão do Senhor que fez isso. Em nome de Jesus, seja purificado. Seja purificado na sua vida. Os seus ouvidos serão purificados. Às vezes a gente está tão cheio de ódio, tão cheio de rancor, que a pessoa fala uma coisa e entra outra coisa nos nossos ouvidos. Porque a gente está com um filtro aqui sujo, sabe? E aí entra outra coisa. Nossos olhos estão tão sujos que é uma coisa, mas a gente vê outra. E aí o que sai da nossa boca é palavras tão duras, tão pesadas, porque o nosso coração está cheio de amargura. Mas em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida. Você acha que você está sendo uma sobrevivente, né? Parece que está viva, mas não está. Parece que tem vida, mas não tem. Mas o Espírito de vida é o Espírito Santo, o Espírito de vida. Ele te visita agora e ele te dá alegria de viver. Você não vai ficar paralisada, você não vai ficar morta, você não vai ficar... Não vai, você vai ter alegria, você vai ter vida. Porque aonde chega o Espírito Santo, chega ali a vida também. Eu não posso te dar vida. Eu não tenho condições de ministrar vida sobre você. Mas o Espírito Santo que está aqui, ele libera sobre você vida, ressurreição,
em nome de Jesus. E você não vai ficar mais anestesiada, você não vai ser mais uma sobrevivente, mas você vai viver tudo aquilo que o Senhor designou para a sua vida. Você vai viver, porque o nosso Pai, Ele não mente. Aqui está uma evidência clara do cuidado do Senhor. Ele tem uma evidência clara, né? Ele chegou diante daquele leproso, ele disse, eu quero, seja purificado. E essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa manhã. É Jesus dizendo para você, eu quero transformar a sua vida. Eu quero te purificar. Eu quero te dar vida. Eu quero te dar alegria. Eu quero te dar ânimo. Eu quero te dar coragem. Eu quero. Eu quero te dar vida e vida com abundância. Que bom que nós temos o nosso Pai. Que bom que nós temos Jesus que se entregou naquela cruz por todos esses nossos pecados. Que bom que Jesus nos encontrou, né? Que bom que Jesus nos encontrou e purifica o nosso coração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer porque eu sei que existem muitas pessoas com o seu coração dilacerado pela dor, pelas lembranças, pela sua história de vida, Senhor. Há pessoas que se sentem mortas, há pessoas que se sentem anestesiadas perante a vida, perante as situações. Mas a palavra que o Senhor libera para nós hoje é eu quero. Eu quero te libertar, eu quero te restaurar, eu quero te purificar, eu quero te dar uma nova história, eu quero te permitir recomeçar. E eu peço, Senhor, que essa palavra, que não é minha, mas tua, possa fazer cirurgia no coração desses que estão precisando de uma limpeza. Senhor, há pessoas que precisam de uma limpeza muito profunda, que essa palavra seja cirúrgica e que ela alcance, Pai. Alcance esta vida e que ela sinta, Senhor, que ele sinta, Pai, o Senhor tirando todas as suas dores, o Senhor limpando, o Senhor purificando o seu coração para que ele tenha uma nova história. Senhor, eu te peço que assim como foi com este homem, que seja instantâneo, Senhor, que seja rápido. Há pessoas tanto tempo, Pai, tanto tempo clamando, tanto tempo tentando, tanto tempo se arrastando, Senhor. Eu sei que tu podes, Pai. Então eu te peço, dê alívio para esse coração tão cansado. Dê alívio para essa pessoa que está tão desgastada, Senhor. Eu sei que tu podes. E a palavra do Senhor para nós é eu quero. Eu quero purificar, eu quero restaurar. Mostra a essa pessoa o caminho da purificação, Pai. Guia essa pessoa, o Espírito Santo, ao caminho da purificação. Eu não posso guiar, eu não sei guiar, mas o Senhor pode. E eu te peço, faça isso por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, seja purificado pelo Senhor. E amanhã voltamos para mais uma palavra, para estarmos juntos nesse momento de devocional, de orvalho, onde o Senhor vai continuar nos ministrando em nome de Jesus. Amém? Um beijo, Deus abençoe. Até amanhã.